A Estrada União e Indústria, pioneira do asfalto e café no Brasil. Olá, amigos da história e entusiastas do mundo automotivo. Em um passado distante, quando estradas eram tão raras quanto unicórnios, surgiu a Estrada União e Indústria, marcando o início da era das rodovias pavimentadas no Brasil. Essa joia da engenharia, inaugurada em 23 de junho de 1861 por ninguém menos que Dom Pedro II, conectou Petrópolis, Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, MG, abrindo caminho para uma revolução no transporte terrestre. O embrião desse empreendimento extraordinário remonta a 1674, quando Fernão Dias iniciou sua expedição para povoar o território mineiro. Ele criou um caminho provisório para os bandeirantes, que mais tarde se transformou no embrião da União e Indústria, conforme registra o site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. No século XIX, entre 1836 e 1838, Fernando Henrique Guilherme Alfeld, engenheiro alemão e fundador de Juiz de Fora, recebeu a missão de aprimorar o Caminho Novo. Ao reunir povos às margens desse caminho, deu origem a Santo Antônio do Paraibuna do Juiz de Fora, expandindo a rota e concebendo a futura Estrada Nova do Paraibuna, que viria a se tornar a União e Indústria. A construção da primeira rodovia pavimentada do Brasil teve origem em 7 de agosto de 1852, quando Mariano Procópio Ferreira Lage obteve a autorização imperial pelo Decreto nº 1301 para a construção, melhoramento e conservação de 2 linhas de estradas. Um feito considerado impossível por muitos, mas que foi iniciado em 12 de abril de 1856, com o suporte e incentivo de Dom Pedro II. Diante de desafios notáveis, como cursos d'água e escarpas graníticas da Serra do Taquaril, Mariano Procópio recorreu a profissionais alemães. Antônio Maria de Oliveira Bulhões assumiu o trecho entre Petrópolis e Três Rios, enquanto Joseph von Keller ficou responsável pelo trecho de Três Rios a Juiz de Fora, na época conhecida como Cidade do Paraibuna. O propósito visionário de Mariano Procópio era claro: facilitar o escoamento do café da região. A estrada, com seus 144 quilômetros, permitia uma viagem de 12 horas, com 96 quilômetros no estado do Rio de Janeiro e 48 quilômetros em Minas Gerais. O trajeto contava até mesmo com estações para troca de cavalos, como um pit stop nostálgico. A União e Indústria desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de ambas as regiões, proporcionando a infraestrutura necessária para o escoamento de produtos e mercadorias. No entanto, em 1867, a chegada da estrada de ferro a Três Rios marcou o início da decadência dessa estrada lendária. As rodovias como as conhecemos hoje só chegaram ao Brasil muitos anos depois. Na década de 20, o governador de São Paulo, Washington Luiz, proclamava que governar é abrir estradas, dando início a uma revolução rodoviária. O professor Jorge Pimentel Sintra, do Departamento de Transportes da Universidade de São Paulo, relembra esse momento, destacando as estradas de Campinas e Itu como modelos iniciais. Conforme define o dicionário OAS da língua portuguesa, uma estrada é um caminho que atravessa uma extensão territorial, ligando 2 ou mais pontos, por onde transitam pessoas, animais ou veículos. Se olharmos para a história, o Brasil já possuía diversas estradas, trilhadas por índios e padres na época colonial. Com o tempo, essas trilhas foram desbravadas, servindo de passagem para cavalos, carruagens e até mesmo pedestres. A Estrada União e Indústria, no entanto, foi a precursora, uma trilha de café, carruagens e asfalto que moldou o Brasil em movimento. Gostou do conteúdo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.